a gente traz uma pequena reflexão, né? Mostrando a vocês as características do autismo. E aí hoje eu vou dar abertura nesse trabalho que foi idealizado pela irmã Raquel, né? Com a autorização do nosso pastor Israel. E aí eu dou abertura sobre o tema. Essa semana, quarta-feira, dia 2, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então esse dia ele vem para marcar, né, o autismo, para trazer informações para desmistificar, né, preconceitos, porque o autismo muitas vezes é visto como preconceito, né? Eu trabalho na área há quase 10 anos, né, com essas crianças neurodivergentes, e assim, antes não se falava em autismo, porque não existia estudo sobre o caso. E hoje as pessoas perguntam, né, por que está nascendo tanta criança com autismo? É porque antigamente não se tinha conhecimento. Essas crianças eram tratadas como pessoas esquizofrênicas e muitas vezes não tinha o devido tratamento, né, adequado. Pode passar, Matheus. E aí eu queria fazer uma dinâmica bem rápida com vocês e queria que vocês me dissessem, olhando para essa foto, quem seria uma criança autista? Essa de azul, levante a mão. Quem acha que essa de azul, essa primeira, esse menininho? O outro de azul ao lado. A menina. O outro menininho do lado. E a menininha? Acha que é um menininho de xadrez? Pode passar, Matheus. E então, aí eu digo para vocês que nenhuma dessas crianças, elas são autistas. Por que eu digo isso? Porque o autismo são características comportamentais. Então a gente não pode olhar para uma criança e dizer que ela é uma autista sem antes saber o comportamento dessa criança. A gente identifica crianças com T21, que é o Down, né? A gente olha para ela e já verifica que ela tem, né, uma deficiência, mas o autismo, a gente não consegue rotular uma criança e dizer que ela é um autista. Tanto é que dentro do nome, né, o TEC, transtorno do espectro autista, eu destaquei esse de vermelho porque espectro quer dizer um conjunto de características. Então, são características comportamentais, que isso é visto durante consultas, né, com o neuro, terapias com fono, psicopedagoga, psicólogo. Então isso é analisado lá. E a gente não tem, como é que se diz, uma causa real sobre o autismo, né? Ainda está em estudo, mas estudos nos dizem que são fatores genéticos e ambientais, que durante o... Esqueci o nome, peraí. Durante o sistema nervoso, que é quando a criança é gerada, então o sistema nervoso central, já se percebe que lá já está tendo uma alteração, tanto estrutural quanto funcional. Então, essa criança que apresenta o autismo, no cérebro dela, ela não teve um bom funcionamento durante na gestação. Então, ela nasce com algumas dificuldades, né? Inclusive, uma que é mais forte, assim, que a gente vê é a parte da linguagem que existe no autismo. Então, no hemisfério esquerdo, que é o lado responsável pela linguagem, a gente percebe que tem uma alteração nas conexões neurais. E aí eu trouxe para vocês a foto, né, de uma criança, o cérebro de uma criança autista e de uma criança normal, né? No caso, típica. E aí a gente vê que é observado que não tem uma conexão neural adequada. Então, ela tem essa dificuldade na linguagem, porque existe uma área chamada Broca, que é uma área responsável pela parte motora da linguagem, e existe uma área chamada Wernicke, que é a área responsável pela comunicação.
Então, uma das características mais fortes do autismo é a parte da linguagem. Então, existe uma alteração tanto na parte estrutural e tanto na parte funcional. Pode passar, Matheus. E aí, quais são as condições que afetam o sistema nervoso central? É o sensório motor. Muitas crianças, ela demora a andar, então é prejudicada essa área. A linguagem que eu acabei de falar, a parte cognitiva e a parte socioemocional. E aí a nossa irmã Raíssa também já adiantou que o autismo, ela não é uma doença. Mas por que ela não é uma doença? Porque ela não tem cura. É um transtorno que precisa de intervenções. O quanto mais rápido essa criança ter uma intervenção, vai ser formado. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar em neuroplasticidade. Então, quanto mais antes essa criança for submetida às intervenções, o cérebro dela vai receber essas novas conexões para poder desenvolver a parte da linguagem, a parte cognitiva, né? Então, o autismo não é doença. A gente precisa saber disso, né? Porque muitas vezes as crianças autistas é tida como uma pessoa doente. E ela não é doente. Ela é uma criança que tem um transtorno que precisa das intervenções adequadas, né? E cada criança tem a sua particularidade, né? Como já disse o nome, o espectro. Então, são conjuntos de características que nem todas as crianças vão ter e outras crianças podem ter. Então, a gente pode dizer, né, logo assim, dizer aos irmãos que autismo não é doença. E aí, de acordo com o DSM, né, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, ele traz duas características muito importantes sobre o autismo. Uma é a dificuldade de comunicação e a interação social, que é isso que eu já falei para vocês logo no começo, porque esse cérebro ele não teve essa maturação adequada, né? As áreas da comunicação é afetada, então ele não consegue ter essa comunicação, não consegue ter essa interação devido a essa alteração. E a outra são comportamentos restritos e repetitivos, né? E mais na frente eu vou mostrar a vocês algumas características. Não dá para trazer tudo, porque são muitas características, mas as que a gente mais vê, né? No caso, como eu atuo com crianças dentro do espectro autista, aí é onde a gente percebe mais essas características. Dificuldade de iniciar e manter uma conversa. Essa criança ela tem essa dificuldade de manter, de iniciar e de manter uma conversa. Dificuldade de identificar emoções. Tem preferência por brincar sozinho. É aquela criança que prefere ficar isolado, né? Porque essa comunicação é muito difícil para ele. Tem movimentos repetitivos, que é de se balançar, bater as mãos, girar objetos. Tem hiperfoco, né? Em alguns brinquedos, em alguns objetos. Eu não sei se vocês já perceberam que crianças, quando gostam de um determinado brinquedo, eles só querem aquele brinquedo. E resistência a mudanças de rotina. Então, quando se muda a rotina dessa criança, ela não consegue entender, né? Então, eles são bem resistentes às mudanças de rotina. E aí eu deixo para meditação, né, de vocês, assim, e para finalizar, que eles crescem, aprendem e brilham, cada um no seu tempo e do seu jeito. Então, que a gente possa entender mais, né, sobre o autismo e também acolher essa família, né, que tem uma criança autista, e acolher essa criança também, que ela tem a mesma oportunidade de qualquer criança, né? E eu fico muito feliz porque essa igreja ela tem se preocupado com essas crianças neurodivergentes, né? A cada 6 meses a gente tem uma capacitação aqui. Então isso mostra que a igreja ela vem se preparando, né, para poder atender essas crianças. Eu agradeço a oportunidade. Amém.